Olá a todos, eu cumprimento a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a toda a igreja de Jesus Cristo, aqueles que já são convertidos à noiva do Senhor, seja mais edificado no poder de Deus. Conforme eu disse, a palavra do Senhor, ela edifica aqueles que amam a verdade e aqueles que não amam a verdade, esses não vão dar atenção. Mas há um povo que mesmo achando ruim essa verdade, Deus vai trabalhar no coração deles e eles vão ouvir a palavra e vão ser salvos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos aí, meus amados, a palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 17 e o versículo 22 e 23. Vamos falar um pouco, em nome de Jesus Cristo, do poder de Deus acerca do sacrifício do Senhor por nossas vidas, por toda a humanidade, para que cresça nele, para que venha a ser salvo em nome de Jesus. Então vamos lá, Mateus capítulo 17 e o versículo 22 e 23, está escrito: Ora, achando-se eles na Galileia, eles quem? Os apóstolos, Nagai, Súbia e Jesus Cristo, né? Disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, ou seja, o Filho de Deus, o próprio Cristo. Jesus estava falando que ele ia ser entregue na mão dos homens para ser crucificado, né? Por conta de todos os nossos pecados, por conta de todos os pecados de toda a humanidade. Versículo 22. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muitos. Eles quem se entristeceram muitos? Os apóstolos. Por quê? Porque eles não entendiam ainda, não é? Mais uma vez, versículo 23, Jesus dizendo: e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Os apóstolos naquele momento se entristeceram muito quando Jesus isso falou para eles. Por quê? Porque eles ainda estavam sendo preparados pelo Senhor Jesus Cristo. Eles não entendiam o momento dessa crucificação, o momento dessa entrega de Jesus à cruz do Calvário. Porque só pela entrega do Cordeiro nós poderíamos ser salvos. Só pela entrega de Jesus, que é o sacrifício vivo, nós poderíamos alcançar a vida eterna. Porque a vida eterna está em Jesus. Você aí que não confessou Jesus Cristo ainda como único e suficiente Salvador da sua vida, confesse a Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Invoque o nome de Jesus, confessando a Ele todos os seus pecados, seja Ele qual for, e receba Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Diante de Deus, diante dos homens de Deus, os ministros de Deus, os que pregam a verdade, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensino. E seja salvo diante de Deus e diante dos homens. Jesus disse: aquele que me negar diante de Deus e diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Ou seja, você será negado diante de Deus no juízo. Mas se assim você confessar o Cristo diante dos homens de Deus, dos que pregam a verdade, e diante dos anjos de Deus, você não será negado, você será recebido para a vida eterna. E os vícios no qual você pratica, as falsas crenças, as religiosidades, mentira, se está bebendo, se está roubando, se está matando, não importa. Se está se prostituindo com a prostituição carnal, se está usando droga, não importa este pecado. Se comete estelionatário, não importa. Se você se curva diante de um Deus estranho, de uma imagem de escultura religiosa e volta suas orações para essas coisas, que isso aí é um pecado abominável diante de Deus, que Deus proibiu a estas coisas, proibiu a cultuar e reverenciar essas coisas, não importa. Se pratica feitiçaria, não importa. Magia negra, não importa qual o seu pecado. O Cristo veio para a cruz do Calvário para te salvar desses pecados. Se comete a mentira, não importa. Ele quer que você confesse seu pecado para Ele e receba Ele como único e suficiente Salvador, único e suficiente Salvador e único intermediador entre você, entre Deus e toda a igreja, e você e o homem. Aí você será salvo. Confesse Jesus como seu Salvador, que você será salvo. Amém? Então os apóstolos não entendiam, ele estava falando do sacrifício da cruz do Calvário, porque na antiga aliança, o profeta subia ao monte, o profeta subia ao alto monte e se consagrava diante de Deus para pedir a Deus e receber de Deus o perdão pelo seu pecado e o pecado de toda a humanidade.
E ali todas as pessoas que estavam na província, especialmente os judeus, iam até o profeta, ia até o sacerdote e transferiam o seu pecado simbolicamente para um animal sem mancha, um animal sem defeito, e ali Deus simbolicamente perdoava o pecado dele. Haja animal para perdoar o pecado do povo. Por isso Deus enviou o Cristo, sacrifício único e verdadeiro e poderoso, para que todos que nele crê, nesse sacrifício, sejam salvos. Hoje não precisa mais sacrificar animal. O único sacrifício que tem que ter é a sua atitude diante de Deus. Confessar Ele como Salvador, Jesus como seu Salvador e o teu pecado. E o teu pecado Jesus tira e te limpa, o teu vício Jesus tira e te limpa. Porque Jesus é o sacrifício, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem é o mundo? As pessoas que praticam o pecado, não é? Louvado seja o Senhor. Efésios capítulo 5, está escrito da seguinte forma, e o 3, mais, louvado seja o Senhor. Efésios 5 está escrito, sede, pois, imitadores de Deus, o apóstolo Paulo falando, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. Olha só, sede, pois, Efésios 5, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, versículo 2 de Efésios 5, como também Cristo vos amou. Cristo ama vocês, né? E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro agradável, né? Louvado seja o Senhor. Nas escrituras está escrito, maldito o homem que é entregue para o madeiro, maldito aquele que é entregue ao madeiro, maldito que é sacrificado, que vai para o madeiro e é sacrificado, ele é morto. Por quê? Cristo, sem ser maldito, ele se fez maldito por você, pelo seu pecado, para te salvar e te levar para a vida eterna, para que você não venha descer a sepultura e ir para o inferno. Então crê nessa palavra. Então Cristo ama você, Ele ama você que está no pecado, mas Ele não ama o pecado. Ele quer que o pecador venha para Ele arrependido. Cristo veio para trazer o pecador ao arrependimento, para salvar ele dos seus pecados. Mas Ele não ama o pecado, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Crê no Senhor como suficiente salvador da sua vida, e será salvo você e sua casa, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Deus abençoe a todos. Essa é a mensagem de Deus para você. Se arrepende enquanto há tempo, antes que você venha a ser surpreendido para a morte e não ser salvo e descer a sepultura e ao inferno. O Senhor está às portas para chamar você para a vida eterna. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus Cristo. Creia na palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai te levar para a vida eterna e te abençoar e te prosperar na terra e te dar alegria eterna, a alegria do Espírito, porque a única alegria verdadeira é a de Cristo sobre as vossas vidas. As demais, essas são momentâneas, mas Cristo, Ele é a alegria eterna e Ele é o que é de mais precioso para a sua vida, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, pessoal, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.